Olá amigos prevencionistas, estamos aqui para mais um vídeo no canal Tem Segurança. Ouviu-se uns gritos do vigia. Seria uma emergência? Essa é a história que vamos contar hoje no Segura que lá vem história. Logo depois da vinheta. Antes de iniciar a história, gostaria de pedir para quem está aí me assistindo, vendo o vídeo, né? Se não for inscrito, se inscrever no canal, deixa seu like aí, né, para fortalecer o canal também, né, e ajudar nós a fazer mais vídeos também para vocês. Assim, essa história de hoje, né, ela está relacionada a espaço confinado, conforme já viram aí no título, né, falando de vigia. E o vigia, né, sem dúvida alguma, é a função, eu considero a função mais importante em trabalho em espaço confinado. E a história de hoje, né, aconteceu era um espaço confinado bem grande, bem amplo mesmo, né? E ele era considerado espaço confinado por conta de ser um porão de um equipamento onde existia lá a possibilidade de inundação com CO2, já que lá dentro tinha lá o sistema fixo de CO2 para combate a incêndio. Pois bem, no procedimento para a entrada nesses porões, então exigia que ficasse um vigia ali na entrada do porão. E esses porões, como eles eram bem grandes, então a entrada deles era uma entrada normal, era escadaria de alvenaria e tal, escada comum. Porém, elas não permitiam que quem estava em cima, né, conseguisse ver dentro do porão, pois elas eram em L, né? Então elas desciam, né, depois faziam um L e você não conseguia enxergar lá dentro do porão. Então a presença do vigia ali eles ficavam com rádio, né? E qualquer comunicação era feita via rádio. Enfim, havia ali serviço de manutenção, tal, que precisava fazer nos porões. Então sempre que acontecia isso, adotava seus procedimentos de entrada de espaço confinado e obviamente tinha o vigia ali, né? E nesse dia, né, tudo estava ocorrendo normalmente, né, até que ouviram gritos de alguém, né, ali próximo, né, quem ouviu, né, correu para lá para ver, né? E quando chegaram lá, tava o vigia havia rolado a escadaria abaixo. Não foi. Ele também não, obviamente que ele não confirmou, né? Mas ele disse que passou mal, tal, por isso que ele caiu lá. Mas na verdade a gente sabe que na função de vigia existe aquela questão da monotonia. O cara fica ali sentado. Ah, e outra coisa que eu esqueci, eu tinha escadaria, ele botava aquela cadeira lá, né? E sentava bem na frente daquela escada, da entrada ali. E quase certeza, né? Ele não, como disse, ele não confirmou, mas é quase certeza que ele cochilou, né? E rolou a escadaria abaixo. Então foi um acidente, né? Sem consequências graves, mas poderia ter sido, né? Ele poderia ter se machucado feio ali nessa queda, né? Mas enfim, né? A história de hoje que eu estou trazendo, né? É uma história real, né? Sempre que eu conto histórias aqui é baseado na minha vivência dos meus anos de segurança do trabalho. Então, qual que é a importância desse fato, né? É na hora da escolha de um vigia. Nós não podemos escolher qualquer um para ser um vigia, porque o vigia é de muita responsabilidade. Então, se o vigia está ali, ele está ali para vigiar, né? E, é claro, né, no título eu até coloquei aí, né? Quem vigia o vigia, né? Não precisa, não é para ter ninguém vigiando o vigia, né? Mas o supervisor, na hora de escolher alguém para colocar na posição de vigia, tem que saber quem ele está colocando lá. Tem que conversar com a pessoa, ver qual é o estado de saúde dele, ele está bem naquele dia, está tranquilo, dormiu bem à noite, né? Porque devido à monotonia, e nós sabemos que o vigia ele não pode fazer outra atividade que comprometa a atividade fim dele, que é ali vigiar no espaço confinado. Então normalmente essa pessoa vai ficar ali parado. E a chance dele cochilar realmente existe. Que foi, lógico, como eu falei, ele não confirmou isso, mas a gente acreditou na época, né? Que foi isso que aconteceu, ele cochilou e desceu a escada abaixo. Mas enfim, então essa é uma história só, né? Claro que aconteceu, né? Então isso é verídico e pode acontecer em outras ocasiões. Então o meu alerta aqui, né, que se você é um técnico de segurança que acompanha trabalho no espaço confinado, procure alertar o supervisor para ele escolher bem o vigia.
Eu fiz treinamento de espaço confinado por muito tempo. Eu treinava supervisores de entrada e treinava também os trabalhadores em geral. Eu sempre deixava claro, né, para os trabalhadores que se ele se propusesse a ser um vigia, ele tinha que ser um vigia. Não era para ele estar ali simplesmente por estar, né? Não, ele estava responsável pela vida de quem estava lá dentro do espaço confinado. Da mesma forma, quando eu treinava os supervisores e os treinamentos eram separados, né, eu também reforçava bastante essa ideia de que a responsabilidade do supervisor é muito grande, mas a maior parte das responsabilidades está em quem está lá dentro do espaço confinado e em quem está vigiando. Então ele precisa conhecer bem a equipe dele. Quem é que ele pode escalar para vigia? Então nesse momento, né, da escolha, né, se é a primeira vez, ele tem que conversar com as pessoas, ver quem está mais disposto, né, para ser colocado como vigia. Mas então é isso na história de hoje, né? Seria cômico até, né, se não fosse um acidente, né? Mas felizmente não foi nada grave, né? Não houve uma consequência maior, né? Mas é como eu disse, né? Poderia ter sido um outro espaço confinado, que não fosse uma escadaria de alvenaria. E aí ele iria com certeza se machucar feio. Então essa é a história de hoje, mais uma das histórias que eu vivi nesses muitos anos de tech segurança, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aí, né, o que você já viu no termo de espaço confinado. Eu vi muita coisa, né? Inclusive acidentes mesmo, acidentes com gravidade e outros que poderiam ter sido muito graves, mas felizmente não aconteceu. E foi por culpa do vigia. O vigia saiu do local no momento. Então o espaço confinado não é coisa para se brincar, né? Então espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixa o like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal, né? E vamos indo aí, de vez em quando vou contando mais algumas histórias aí que eu vivi nesses anos todos, né? Valeu aí, pessoal. Então, tamo junto aí e até mais.